Na macro-região, a violência contra as mulheres ainda cresce. Os casos recentes de feminicídio mostram como é urgente falar de prevenção e acolhimento. Aproximadamente 3,7 milhões de mulheres brasileiras sofrem ou já sofreram algum tipo de violência doméstica. De acordo com o Mapa Nacional da Violência de Gênero, somente em 2024 foram registrados 1.459 feminicídios. Neste ano, o país já contabiliza mais de 1.180 crimes desse tipo. O crescimento de todos os crimes de violência doméstica, eles estão relacionados a uma postura muito conservadora, em que coloca a culpa sobre a violência na mulher, na vítima. E, ao mesmo tempo, isenta o homem dessa responsabilidade nas narrativas sociais. Então, culturalmente falando, né, no cotidiano, a gente ainda tenta dissuadir essa mulher de fazer a ocorrência. As pessoas ainda colocam assim, dá mais uma chance. Em dezembro deste ano, a macro-região registrou 2 casos de feminicídio em menos de uma semana. Em Pontal, Mayra Natanaele de Oliveira Francisco, de 29 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido André Marcos Pereira dos Santos, de 33 anos. Ele chegou a avisar os vizinhos sobre o crime, mas fugiu de moto para a zona rural da cidade. Ligou para a polícia, se entregou e foi preso. 2 dias depois, outra mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro. Francisca da Silva Lima, de 33 anos, moradora de Araraquara, foi atacada porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a Polícia Civil, ele fugiu, mas se envolveu em um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros ao bater de frente contra um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos. A gente percebe que muitas das vítimas nunca tinham registrado ocorrência e nunca tinham solicitado protetiva. O que isso nos indica? Que elas não estavam interpretando os sinais de risco, os sinais de violência. Então, o último caso que nós tivemos de feminicídio aqui na DDM de Barretos, o companheiro, né, ele era companheiro dela, ele não deixava que ela fosse a quase nenhum lugar sozinha. Ele a acompanhava até no salão de beleza para ela fazer as unhas. Muita gente ainda interpreta esse tipo de conduta como carinho, cuidado, mas não é, isso é controle, isso é extremo controle. Nem toda violência deixa marcas. A Lei Maria da Penha define 5 formas de agressão: a física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. O primeiro passo para prevenir o feminicídio, que é o desfecho mais grave, é reconhecer todos os sinais. Quando a mulher pede a medida protetiva, a chance dela conseguir romper com o ciclo da violência doméstica e acabar com os episódios de violência é muito maior do que a mulher que não pede. E por que a mulher não pede a medida protetiva? Muitas vezes ela não identifica que ela está sendo vítima de violência. Principalmente quando não tem violência física, quando não tem agressão, é muito grande a chance da mulher não perceber que ela está sendo vítima de perseguição, de violência psicológica. Nós não estamos educando as mulheres para perceber a diferença, que é aquilo que eu já disse anteriormente, perceber a diferença entre amor e controle. E isso faz com que elas fiquem sujeitas a novos episódios de violência. A Gabriele faz parte da equipe de assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais da seção de serviços e programas de atendimento especial à mulher em Ribeirão Preto. O objetivo aqui é ouvir e acolher mulheres em situação de violência, garantindo apoio e caminhos para o enfrentamento dessa realidade. As situações de violência, elas são bem frequentes mesmo, são diárias, né? Assim, situações espontâneas. A gente também recebe muitos casos para acompanhamento e que a gente vai chamando, né, a mulher para o atendimento, mas é muito comum e frequente, né, o encaminhamento espontâneo, essa mulher chegar na delegacia e vir para cá por conta de episódios recentes de violência. De janeiro a outubro deste ano foram registrados no local 1.848 atendimentos a mulheres vítimas de violência. Mesmo com ações de prevenção e o apoio, a quantidade de casos ainda é considerada alta. Romper o silêncio e buscar ajuda continuam sendo passos importantes para mudar essa realidade.
por menor que seja a violência, é importante buscar ajuda, buscar delegacia, buscar outros serviços, o nosso serviço, a seção da mulher, ou outros serviços mesmo. Às vezes a pessoa vai num atendimento de saúde, relatar o que está acontecendo, né, para que ela possa encontrar o apoio que ela precisa. Nós temos hoje leis muito duras em relação à punição do homem que comete violência doméstica. As leis, elas estão, vamos falar, praticamente desde a criação da Lei Maria da Penha em 2006, foi passando por uma série de alterações no Código Penal, que veio trazer penas mais gravosas para crimes sexuais, para crimes de violência física, de violência psicológica, criou novos tipos penais. Então, tudo isso a gente vê que o nosso ordenamento jurídico tem trabalhado nesse sentido. Porém, sozinho, sem a gente trabalhar também o aspecto social, que é trabalhar a educação de meninos e meninas para que a mulher não seja mais considerada um objeto, a gente não vai romper esse aspecto cultural e vai continuar tendo a violência como um elemento presente na nossa cultura. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos abordando esse assunto agora com a Nájila Ferraz, ela que é advogada, representante da OAB no Conselho da Mulher. Nájila, obrigado pela presença aqui com a gente. Doutora, quais são hoje os principais obstáculos, então, para que uma denúncia de violência doméstica resulte, de fato, em proteção efetiva à vítima? Ótima tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falarmos de um assunto tão importante. Eu costumo me posicionar no sentido de que apenas a requisição da medida protetiva não quer dizer que a mulher vai conseguir interromper aquele ciclo de violência. Se ela não tem um acompanhamento pós-requisição da medida protetiva, e esse acompanhamento que é muito importante, de fundamental importância, termos estruturas psicológica, social, atendimento jurídico, de empoderamento dessa mulher, ela vai retornar para aquela situação de violência. E muito bem dito na matéria, né? A reeducação dos homens, a reeducação dos agressores, isso num contexto de violência doméstica, da situação de violência, é de fundamental. O atendimento pós, a mulher requisitar a medida já é um passo, mas e o atendimento pós requisição dessa medida é o que precisa ser fortalecido. As penas previstas, doutor, atualmente para os crimes de violência doméstica, feminicídios também, têm sido suficientes para coibir esses crimes ou ainda existe ali uma sensação de impunidade? Se a gente pensar que o crime de feminicídio ele tem uma pena mínima de 20 anos e uma pena máxima de 40, nós temos aí evidente que isso não é algo que vai inibir o sujeito de cometer esse crime. Se fosse a questão da punição, da condenação, o tamanho da pena, a gente teria índices muito baixos de latrocínio, roubo, sequestro, o próprio homicídio. Então, a questão do tempo da pena não é o centro ali da discussão se isso é inibidor ou não. É sensação de impunidade ou não. O contexto da violência contra a mulher, as questões relacionadas ao feminicídio está muito mais ligado a uma questão cultural, de controle, de uma sociedade ainda machista em relação às questões de relacionamento entre homem e mulher, do que muito mais a questão da punição. Então, nós entendemos que de 20 a 40 anos é algo razoável, mas por isso por si só não caracteriza um inibidor para o sujeito pensar ou não se ele vai cometer esse crime. E muitas vítimas deixam de denunciar por medo, né? Até por uma dependência emocional, às vezes financeira. Que garantias legais o Estado oferece a essas mulheres após o registro da ocorrência, doutora? Com toda a certeza, a afirmação que eu faço.
as garantias do Estado em relação a políticas públicas voltadas ao empoderamento feminino, à independência financeira da mulher, são quase nulas. O investimento em políticas públicas, no sentido de proporcionar uma capacitação, levar essa mulher à independência financeira, que ainda é um dos requisitos que faz com que muitas mulheres ainda tolerem situações de violência num relacionamento, ela é quase nula se a gente olhar os orçamentos, tanto no nível municipal, estadual e até mesmo federal. Então, as políticas públicas para a questão do empoderamento, de capacitação e até mesmo de estruturar o serviço para atender essa mulher são muito pequenas em relação à necessidade que a gente tem hoje de serem priorizadas essas ações governamentais. Doutora Nájila, muitíssimo obrigado pela entrevista aqui ao vivo com a gente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada, André, mais uma vez. E que a gente tenha aí a médio e longo prazo outros números a apresentar. Sem dúvida. Grande abraço. Até mais.